O Peregrino, por John Bunyan, capítulo 5, parte 2. Então ele entrou e se vestiu com os mesmos trajes dos outros. Cristão sorriu e disse: na verdade, acho que já sei o significado disso. Agora, deixe-me seguir adiante. Não, fique aqui, exclamou o intérprete, até que eu lhe mostre um pouco mais. Depois você poderá seguir o seu caminho. Então o intérprete novamente o tomou pela mão e o levou a um recinto muito escuro, onde se via um homem sentado atrás de grades de ferro. Ora, o homem parecia muito triste. Estava ali sentado com os olhos pregados no chão, as mãos unidas, e suspirava como se trouxesse o coração amargurado. Disse Cristão: o que significa isso? Intérprete pediu-lhe que conversasse com o homem. O que você é? Perguntou o Cristão. Sou o que antes não era, respondeu o homem. Cristão: o que você era? O homem: antes era um professor formoso e bem-sucedido, tanto aos meus próprios olhos quanto aos olhos dos outros. Pensava que estava destinado a subir até a cidade celestial e até me alegrava diante da ideia de que lá chegaria. Cristão: sim, mas o que você é agora? O homem: hoje sou um homem desesperado e no desespero estou preso como nessas grades de ferro. Não posso sair. Já não posso mais. Cristão: mas como é que você chegou a esta condição? Homem: deixei de vigiar, de me manter sóbrio. Larguei as rédeas no pescoço das minhas paixões. Pequei contra a luz da palavra e a bondade de Deus. Entristeci o espírito e ele se foi. Tentei o diabo e ele me veio. Provoquei a ira de Deus e ele me abandonou. Tanto endureci o meu coração que já não posso me arrepender. Mas então não há esperança para um homem como este, disse Cristão a intérprete. Pergunte a ele. Cristão: então não há esperança? Você tem de continuar preso atrás dessas grades de ferro em desespero? O homem: esperança nenhuma. Cristão: por quê? Se o filho do bem-aventurado é especialmente misericordioso. O homem: eu o crucifiquei de novo para mim mesmo. Desprezei a sua pessoa, desdenhei da sua justiça. Tive o seu sangue como coisa ímpia. Ultrajei o Espírito da graça. Leia Hebreus capítulo 10, versículo 29. Portanto, distanciei-me de todas as promessas, e agora nada me resta senão ameaças, terríveis ameaças, temíveis ameaças de amargura, condenação e feroz indignação, que me devorarão como a um adversário. Cristão: por que razão você se deixou cair em tal estado? Homem: pelas paixões, pelos prazeres e proveitos deste mundo, e ao gozá-los, prometi a mim mesmo muito deleite. Mas agora cada uma dessas coisas me rói e me atormenta como vermes ardentes. Cristão: mas você não pode se arrepender e voltar atrás? Homem: Deus me negou o arrependimento. Sua palavra não me encoraja a crer. Sim, Ele mesmo me trancou atrás destas grades de ferro, e nem todos os homens do mundo podem me libertar. Eternidade, eternidade! Como lutar contra a miséria que me aguarda na eternidade? Lembre-se da miséria deste homem, que isso lhe sirva de alerta incessante, disse intérprete a Cristão. Cristão: bem, isso é terrível. Deus me ajude a vigiar, a ter comedimento e a orar para evitar a causa da miséria deste homem. Senhor, já não é hora de eu retomar o meu caminho? Intérprete: espere, quero mostrar-lhe ainda outra coisa, depois poderá seguir o seu caminho. Assim, novamente, ele tomou o Cristão pela mão e o levou a uma câmara, onde alguém se erguia da cama e, vestindo as roupas, tremia e estremecia. Admirou-se Cristão: por que este homem treme tanto? Intérprete mandou que o homem contasse a Cristão por que agia assim. E ele tomou as palavras e disse: esta noite, estando eu dormindo, sonhei, e eis que os céus ficaram profundamente negros. Também trovejava e relampejava, de modo mais terrível.
tanto que entrei em agonia. Em meu sonho, ergui os olhos e vi o vento soprando as nuvens de uma maneira estranha. Ouvi depois um grande canglor de trombeta e vi também um homem sentado sobre uma nuvem, servido pelos milhares dos céus, todos envoltos em chamas ardentes, assim como também os céus. Ouvi então uma voz que dizia: levantai, mortos, e venham ao juízo. Diante disso, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e os mortos que lá estavam saíram. Alguns deles se mostravam incrivelmente contentes e olhavam para o alto. Alguns procuravam se esconder sob as montanhas. Então olhei para o homem que estava sentado sobre a nuvem e o vi abrir o livro, convocando o mundo para junto de si. Porém, por força de uma labareda ardente que emanava dele, havia uma distância conveniente entre ele e os outros, como entre o juiz e os prisioneiros em um tribunal. Também ouvi, continuou ele, forte clamor proclamar aos que serviam o homem sentado na nuvem: ajuntem o joio, a palha, o restolho e lancem tudo no lago de fogo. E imediatamente se abriu o abismo sem fundo, bem abaixo de onde eu me encontrava, e lá de dentro jorravam brasas ardentes e fumaça, acompanhadas de sons horripilantes. Às mesmas pessoas se disse: recolham o trigo no meu celeiro. Leia Lucas capítulo 3, versículo 17 e Mateus capítulo 3, versículo 12. Com isso vi muitos serem arrebatados e alçados às nuvens, mas eu fiquei. Também procurei eu mesmo me esconder, mas não conseguia, pois o homem sobre a nuvem não tirava os olhos de mim. Meus pecados também me vieram à mente e a minha consciência me acusava a cada passo. Foi aí que acordei. Cristão, mas o que foi que o deixou com tanto medo dessa visão? O homem: ora, pensei que o dia do juízo chegara e que eu não estava pronto para ele, mas isso muito me apavorou, pois os anjos arrebataram várias pessoas e me deixaram para trás. Além disso, o abismo do inferno abriu-se bem onde eu estava. Minha consciência também me afligia no íntimo, e enquanto eu pensava essas coisas, o juiz não tirava os olhos de mim, revelando indignação no semblante. Em seguida, intérprete disse a cristão: você já refletiu sobre todas essas coisas? Cristão: já, e elas me incutem esperança e medo. Intérprete: bom, lembre-se bem de que tudo isso para que lhe seja espinho na carne, que o faça avançar pelo caminho que você deve seguir. Então o cristão foi se aprontar para retomar a jornada, mas intérprete ainda lhe disse: o Consolador esteja sempre com você, bom cristão, para guiá-lo pelo caminho que conduza à cidade. Assim, cristão partiu dizendo: coisas raras e proveitosas vi, coisas agradáveis, temíveis, e o que vi aqui. Me fortaleça naquilo que me propus a fazer, que eu nelas pondere para compreender, porque me foram mostradas, e que seja eu, ó bom intérprete, grato ao conselho teu.